Fala aprovado, fala aprovada. Professor Tiago Ramos na área para abordagem de uma questão de direito civil cobrada pela banca FGV no exame da OAB. Você sabe quais parentes são juridicamente obrigados a pagar pensão alimentícia em favor de um parente? Pois bem, pensão alimentícia é o tema objeto desse vídeo e você vai dominar agora a extensão da obrigação alimentar. Sem mais delongas, vamos para a abordagem da questão. FGV, exame de ordem, exame 31. Salomão solteiro, sem filhos, 65 anos, é filho de Lígia e Célio, que faleceram recentemente e eram divorciados. Ele é irmão de Bernardo, 35 anos, médico bem-sucedido, filho único do segundo casamento de Lígia. Salomão, por circunstâncias sociais, não mantinha contato com Bernardo. Em razão de uma deficiência física, Salomão nunca exerceu atividade laborativa e sempre morou com o pai, Célio, até o falecimento deste. Com frequência, seu primo Marcos, comerciante e grande amigo, o visita. Com base no caso apresentado, assinale a opção que indica quem tem a obrigação de pagar alimento a Salomão. Item A. Marcos é obrigado a pagar alimentos a Salomão, no caso de necessidade deste. B. Por ser irmão unilateral, Bernardo não deve, em hipótese alguma, alimentos a Salomão. Item C. Bernardo, no caso de necessidade de Salomão, deve arcar com alimentos. Item D. Bernardo e Marcos deverão dividir alimentos entre ambos, de forma igualitária. Questão clássica aqui sobre pensão alimentícia. No direito civil brasileiro, a obrigação de prestar alimentos incide, em um primeiro momento, para os parentes em linha reta, ascendente ou descendente. Na linha reta ascendente, nós temos os pais, avós, bisavós. Já na linha reta descendente, nós temos filhos, netos, bisnetos. Parentesco em linha reta gera obrigação alimentar. Contudo, na falta de parentes em linha reta, que é o caso da questão, a obrigação alimentar é estendida, é extensiva para os parentes na linha colateral, até a classe dos irmãos. Irmãos são parentes colaterais de segundo grau, porque o irmão é filho do pai. Como pai e mãe é primeiro grau, irmão é segundo grau. E a obrigação de prestar alimentos, ela se estende justamente até os parentes colaterais de segundo grau, ou seja, se estende até a classe dos irmãos. E aí surge uma outra pergunta nessa perspectiva sobre o tipo de irmão que pode pagar alimentos. Porque os irmãos podem ser germanos ou unilaterais. Irmãos de mesmo pai e mesma mãe são irmãos germanos ou bilaterais, duplo vínculo. Ao passo que os irmãos unilaterais são irmãos que têm apenas um vínculo em comum. Ou é o irmão de um só pai em comum, ou irmão de uma só mãe em comum. Nesse contexto, essa é a base que o Código Civil de 2002 estabelece.
Vejamos. O artigo 1697 trata justamente sobre a obrigação alimentar a partir das relações de parentesco. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes. Ou seja, em um primeiro momento, nós temos a obrigação alimentar para os ascendentes, depois descendentes, parentes em linha reta. Guardada a ordem de exceção, porque o grau mais próximo exclui o mais remoto. Se a criança tem pai e mãe e eles podem pagar, não há impossibilidade, a obrigação recai sobre os pais, primeiro grau. Na impossibilidade, os avós, segundo grau. Agora, a questão versa sobre um sujeito que não tem parente em linha reta. Então, nós temos agora, na falta dos parentes em linha reta, nós temos os parentes na linha colateral, até a classe dos irmãos. E tanto faz, se estende para os irmãos germanos, assim como para os irmãos unilaterais. Então, atenção, não há obrigação alimentar para os parentes de terceiro grau, ou seja, tios, sobrinhos, assim como também não há obrigação alimentar nos parentes colaterais de quarto grau, o que inclui a classe dos primos, por exemplo. A questão ela traz exatamente esse contexto de obrigatoriedade de alimentos. O sujeito Salomão tem um irmão e um primo. Irmão, segundo grau, se estende. Primo é quarto grau, não há obrigação alimentar. Ainda que haja um vínculo afetivo mais próximo com o então primo, aqui narrado. A obrigação recai em favor do irmão. O irmão, mesmo que seja unilateral, é o obrigado a pagar alimentos. No caso da questão, o irmão aqui, unilateral, é Bernardo. Bernardo é médico, bem-sucedido. Então, Bernardo, enquanto irmão unilateral, pode pagar. Salomão precisa, atendido o binômio necessidade e adequação, a obrigação recai para Bernardo. Gabarito, item C. Não há divisão entre irmão e primo. Item D errado. Irmão paga pensão, seja germano ou unilateral. Então, Bernardo deve alimentos. E o primo não. Não há obrigação para que o primo Marcos preste alimentos. Gabarito, item C, sem sombra de dúvidas. Siga, comente, compartilhe para muito mais conteúdos de direito civil. Sem dúvida, a melhor matéria. Muito obrigado e até breve, porque nada e ninguém pode macular os nossos sonhos.